Tudo começou quando eu postei esse desenho aqui no Stories do Instagram, que eu tinha me desenhado no estilo de Arcane. E aí vocês pediram muito pra eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Enfim, Arcane tem uma animação muito única, né? Um estilo de desenho muito único e muito bonito, mas também é um pouquinho complicado. Então, eu vou tentar deixar o mais fácil possível de entender pra vocês. Mas antes da gente ir pro desenho, uma coisa muito importante sobre o estilo de Arcane é que ele tem os planos do rosto muito bem demarcados. Eu tô tentando aí exemplificar com a Mel. Então, enquanto algumas sombras vão ser bem suaves, outras vão ser bem duras, sabe? Outras vão ser bem rígidas. E a outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que, apesar do ambiente e da iluminação, os rostos em Arcane, eles têm as suas partes mais escuras e mais claras, né? As sombras e os highlights quase que exatamente nos mesmos lugares. E claro que a gente tem aquela variação do ambiente, mas no geral são os mesmos lugares. Então aqui nessa foto da Jinx eu vou marcar em ciano as partes que são mais iluminadas, que são os highlights, e em vermelho as partes que são sombra. Então, para os highlights a gente tem na testa sempre, né? No nariz, né? Nas narinas, né? Que são dos lados do nariz. E aí embaixo dos olhos. Ah, eu quase esqueci do queixo também. E as áreas de sombra são a lateral do rosto, ali no queixo, né? Embaixo do lábio, na verdade. Embaixo das sobrancelhas, as olheiras também e todo esse contorno do nariz. E essas duas informações, né, são muito importantes porque é isso que vai guiar o nosso desenho. Então, pra gente fazer o nosso desenho, né, eu já tinha feito a line, é mais um tutorial de pintura. Eu comecei traçando as estruturas do meu rosto, do mesmo jeito que eu fiz com o da Mel, pra eu não me perder. Lembrando que eu fiz isso numa camada diferente da line art, né? E aí essa camada depois eu coloquei em cima de tudo, só que eu coloquei bem clarinho mesmo, mas bem clarinho pra não me atrapalhar. Então eu peguei uma cor bem parecida, né, com o meu tom de pele. Aí, uma coisa importante é que a cor base, ela é menos saturada, né, então ela não é tão viva. Depois que a gente adiciona as cores mais saturadas, né, no processo. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, sim, isso é um autorretrato, né, se você não sabe como eu sou desse jeito aí. E agora vocês vão entender por que a gente fez aqueles rabiscos em vermelho. Depois da cor base, a primeira coisa que eu fiz foi demarcar todas as sombras. Eu peguei uma cor mais escura e um pouco mais saturada e coloquei todas as sombras nos seus devidos lugares, né, que eu tinha marcado, seguindo aqueles rabiscos vermelhos. Gente, fica um pouquinho estranho no começo, não tem como evitar, mas ao longo do processo tudo vai fazer sentido nas nossas cabeças. Outra coisa muito importante que eu esqueci de comentar é sobre o pincel que eu tava usando. Tava usando o caneta de desvanecimento. E ele vai ser muito importante para essa pintura, porque eu vou e pego a cor da pontinha, que ficou na pontinha da sombra, para fazer uma transição um pouco mais suave. Aí eu vou fazendo isso no desenho todo, para ficar com um acabamento mais bonito, né, nas sombras. Aí eu faço várias vezes e faço onde eu acho que precisa também. E para fazer a boca não tem muito segredo, eu só fui imitando, né, as imagens que eu tava vendo de referência. Aí como eu tava achando, né, as minhas sombras que eu tinha feito muito claras, eu dei uma escurecida, né, então eu peguei uma cor mais escura e fui passando nas áreas que eu já tinha pintado. E aí, ó, tá vendo que fica meio esquisito? Então, pra ficar mais harmônico, né, mais legal, a gente vem com a mesma técnica de antes, que é pra suavizar a transição, né, da sombra pra outra cor. E aí, com um tom médio, né, nem tão claro, nem tão escuro, eu fui fazendo essa transição da sombra pra cor base. Aí eu observava, né, um pouquinho as minhas referências e escurecia algumas partes que eu via que era mais escuro mesmo. Tipo ali nos olhos e as olheiras. Também vim com uma cor mais escura ali na ponta do nariz, porque os personagens de Arcane, né, tem o nariz bem marcado. Depois de todos esses passos, eu só fui corrigindo alguns detalhes, né, passando o pincel por cima. E aí, durante essa parte que eu fui corrigindo algumas coisas, eu aproveitei também para fazer um contorno mais marcado no nariz e no rosto também. Aí chegamos na minha parte favorita, que é a hora de fazer os highlights. E aí eu tentei pegar uma cor mais clara e mais fria também, porque na arte de Arcane tem muito isso também. Quando é uma pele, né, a cor da pele é mais quente, tem os highlights mais frios. E acho que em vice-versa também. E aí, né, os highlights mais característicos, assim, digamos, são no nariz, nessa parte, assim, de dentro dos olhos, na testa também, nas narinas, ao redor das narinas. E também tem esses pontos de iluminação, né,
na boca, tipo um pouquinho em cima do lábio, meio que no arco do cupido e embaixo assim do lábio inferior. E se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E gente, agora pra fazer os olhos, ó, eu começo colocando, né, na parte que era pra ser branca, uma cor um pouco mais acinzentada, porque uma dica é nunca fazer o branco do olho completamente branco, justamente pra quando você for colocar algum brilho, ele ter mais um destaque. Acho que de longe o olho é a parte mais fácil desse desenho todo. E aí depois que eu coloquei a cor base do meu olho, eu só fiz uma sombrinha assim na parte branca. Depois foi só fazer a pupila e um contorninho. E é literalmente só isso. E aí depois disso eu comecei o processo de renderização. E aí o que é isso, né? Bom, quando a gente estava pintando todo esse desenho, a gente estava fazendo tudo embaixo da line art. Aí agora eu criei uma camada acima da line art pra gente ir ajeitando algumas coisas aos pouquinhos. Por exemplo, eu fiz um contorninho ali no nariz. Além disso, eu também apaguei um pouquinho essas linhas da line art que estavam assim na sobrancelha. E além disso, eu também corrigi um pouquinho a pintura, né? E aí você faz tipo várias correções na mesma camada, né? Eu acho que esse é mais o processo de renderização. Porque eu percebi que algumas sombras, né? Algumas partes que estavam muito suaves, na verdade elas eram mais rígidas, mais duras. E aí eu fui corrigindo essas coisas. E, gente, esse foi o resultado. O desenho ficou assim. E pra esse desenho inteiro, eu só usei 2 pincéis, que foram esses aqui que eu tô deixando na tela. E eu fiz no Ibis Paint, tá? Que é esse aplicativo aqui. E agora, se você gostou desse vídeo, né? Que é sobre desenho digital, e você ainda tem dificuldade para usar as ferramentas do Ibis Paint, até porque são muitas, eu acho que você vai gostar muito, né? Desse vídeo aqui também, que eu te ensino a usar o Ibis Paint e as múltiplas ferramentas dele, né? Porque pode ser um pouquinho confuso. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. E é isso, bye bye!